nossa leitura introdutória, irmãos, livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. Nossa lição até está baseada parte desse livro também, né? Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, ó. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém? Vamos orar? Pedir para o Tuti, presbítero Tuti, só ativar o áudio aí, Tuti. Faz uma oração para a gente. Vamos orar então. Senhor, nós estamos na tua presença, agradecidos a Deus pelo fôlego de vida que nos dá, pelo teu sustento conosco, com o teu povo, com cada um dos nossos familiares. Nós te agradecemos por tudo, porque nós temos recebido a tua bênção sobre nós e somos agradecidos por isso. Pedimos a Deus que continue ouvindo a oração da tua igreja, a oração do teu povo, nas necessidades que nós temos, nas aflições que estamos passando, mas nós confiamos em ti e pedimos a tua misericórdia. Que através de tudo que nós estamos passando, Deus, nós possamos viver segundo a tua palavra, nós estamos estudando, nós possamos estar unidos em ti através da tua misericórdia. Que a tua palavra nos une cada dia mais e mais, que o teu evangelho nos una, Senhor, e que nós possamos assim viver diante de ti, em santificação constante. Nos sustente, nos capacite, que a tua palavra seja sempre o nosso norte, que a palavra que nós temos através da tua ação em nossas vidas, que ela nos conduza em todo o tempo, nos fortalecendo, nos dando respostas às nossas orações e que nós possamos confiar em ti. Ensina-nos, ó Deus, a amar, ensina-nos, ó Deus, a perdoar e que nós possamos preocupar cada dia mais e mais com a unidade da tua igreja, com a unidade do teu povo e assim aguardarmos a tua volta. Fica conosco, abençoe o estudo dessa manhã, abençoe esse momento que nós teremos aqui, que nós possamos aprender mais de ti, aprender mais da tua palavra, assim eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Eu vou compartilhar o slide aqui para nós fazermos o estudo, né? Não sei se todos aí já pegaram a lição com o Pedrinho. É a lição de número 1. Vamos iniciar, né, a lição, o estudo, né, a série dessa lição que fala Um Só Povo, estudo sobre a unidade cristã. Lição de número 1 lá na página 7. Eu compartilhei também na semana passada, Pedro, depois eu compartilhei hoje de novo o PDF. Vai ser meio difícil para quem está usando o celular, né, e usar o PDF ao mesmo tempo, mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui para nós iniciarmos nosso estudo. Tá aparecendo para vocês aí? Tá. Agora veio. Para mim, tá. Já. Para mim tá vendo também. Agora sim. Ótimo, então. Bom, vamos lá, irmãos. Essa série de lição, né, ela vem tratar aí sobre... não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo, né, de apresentação até do pastor Eleilton, mas eu acredito que, assim como todas as lições, né, elas vêm realmente para falar no momento que a gente precisa, né? E a gente está precisando falar sobre isso, não só pelo momento da pandemia, mas talvez até pelos últimos momentos que nós estamos vivendo até no Brasil, né? Que é momentos difíceis, né? De adversidades, né? Questão até política mesmo, questão, enfim, de que nós realmente precisamos entender que nós somos um só povo, né? E esse é o principal estudo, né? É o principal ponto que nós precisamos fazer, nós precisamos entender
que nós somos de um mesmo Deus, e nós somos do mesmo Criador, né? E nós precisamos entender melhor o que Deus tem falado conosco, o que Deus tem mostrado para cada um, né? E essa lição ela fala isso, que essa união ela não vem de mim, ela não vem do Luciano, ela não vem do Ângelo, do Pedro, da Shirley. Essa união ela vem da cruz, ela vem de Cristo, né? Que sem Ele nós não estaríamos aqui, sem Ele nós não teríamos ou não teríamos essa possibilidade, né? De estarmos reunidos ou de nos reunir, né? E é isso que fala, até o objetivo da lição é isso, né? Mostrar que Jesus é a base fundamental, né? Vamos colocar lá, ó, que é o texto base, né? Mas assim, agora eu já volto aqui, mas fala assim, ó. Mostrar que Jesus Cristo é a base fundamental da unidade cristã conquistada pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. E o texto base está lá em Efésios 2, versículo 13, que diz: Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, né? Não sei se todos estão com a lição em mãos aí, mas vamos à introdução. Tá conseguindo enxergar aí, Ângelo? Pode ler para a gente? Nesta primeira lição, queremos responder a seguinte questão: existe algo maior, mais poderoso e mais definitivo que nos une como povo de Deus, que deveria estar acima dos nossos gostos e preferências pessoais? O que nos une é a cruz de Cristo. Exatamente, né? E até fala aqui na lição, né, que nós veremos com base nas Escrituras que sim, né, que é a cruz de Cristo, né? Então já é a resposta. Mas o porquê e como isso, né? O porquê desse estudo, é isso que nós vamos avaliar. E essa lição, ela tá um pouco diferente da outra, né? Porque nós voltamos às outras lições. Nós temos 2 pontos, que o primeiro é avaliando o tema e depois aplicando o tema, né? Na verdade, a outra lição ela tinha aplicando o contexto, né? O texto em si. Avaliando o tema, nós vamos ter 3 pontos, irmãos, que nós vamos estudar. Nós vamos falar sobre o distanciamento, nós vamos falar sobre a aproximação e sobre o resultado, né? E aí eu já distribuí, né? Da primeira à quarta pergunta, eu já fiz uma distribuição. E a quinta e a sexta ainda está aberto, mas como todos estão aqui ouvindo e participando, né? Aquele que puder também compartilhar o que você estudou, o que você aprendeu ao longo da semana, né? Fiquem à vontade aí para poder chamar ou chamar a gente no WhatsApp, no bate-papo, né? No textinho que também tem aqui. Fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá, então. Ó, a presente lição ela tem como base um trecho, né, da carta de Paulo aos Efésios. Uma das que o apóstolo escreveu durante a sua prisão domiciliar em Roma. E segundo Carson, um escritor, né, foi uma carta circular que se destinava às igrejas da região da Ásia, onde Éfeso era a maior cidade e o local onde o ministério de Paulo havia sido muito frutífero. Uma das razões pelas quais a carta foi escrita foi para mostrar a unidade da igreja por meio de Jesus, conforme nós vamos estudar, né, nessa lição. Amém? Vamos para a nossa primeira pergunta, então. Ela está com o presbítero Luciano e ela diz o seguinte. Vamos responder sobre o tema agora. A primeira está comigo? Você tinha falado a segunda, mas eu posso responder a primeira também. Não. Desculpa, Luciano. É o Pedrinho, é verdade. O presbítero Pedro está com a primeira. Vamos lá, então. Ok.
Pedro, leia Efésios 2,14, Atos 11, 1 a 3 e comente sobre o desafio que era para os judeus e gentios conseguirem viver unidos como um só povo. A paz do Senhor a todos que estão presentes. Aqui a lição ela vai retratar essa relação que existia entre o povo judeu, né, e os demais povos. A gente vai perceber que desde o princípio Deus preocupou que a salvação chegasse a todos. E eu estava relembrando que quando Deus chama Abraão, né, chamou para que abençoasse todos os povos. Então essa característica de Deus, essa graça de Deus, ela já se estendia a todos. Mas a gente vai perceber que durante o percurso, o povo de Deus, ele acaba se distanciando, né, dessa verdade. Eles acabam não reconhecendo essa verdade. E aí, é interessante como o Espírito Santo faz isso, né, no chamamento. E aqui havia uma grande separação entre o povo judeu e os demais povos, até porque os judeus os consideravam como imundos, né? A gente conhece na história bíblica que a palavra de Deus ela não nega as coisas, ela revela que o povo judeu se achava assim superiores aos demais, né? Havia uma pequena essa distinção. Então Paulo, ao escrever para os nossos irmãos gentios, ele queria exatamente retratar essa percepção dos irmãos em reconhecer qual era a importância desta unidade. Ele queria trazê-los para a unidade, trazendo aquilo que Deus havia estabelecido desde o princípio, que o povo judeu, como sendo o precursor da palavra, né, reconhecendo que Deus os havia chamado para desenvolver esse processo, eles deveriam fazer a ponte, a ligação. Mas em vez disso, eles fizeram foi destruir a ponte. Então Paulo vai chamar a atenção porque esse distanciamento era tão grande que na época do templo havia uma separação distinta, clara, né, entre o povo de Deus e o povo gentios, que eram separados. E agora, com Cristo, deveria mudar isso, porque já era estabelecido por Deus, mesmo antes. Mas Paulo, então, vem chamar a atenção do povo judeu, que o povo gentio participava, então, agora da mesma graça. Então, essa é uma preocupação. Nós temos que vencer esse distanciamento, essa separação. E aí eu estava fazendo um paralelo nos dias de hoje. Muitas vezes, nós ainda mantemos esse distanciamento quando a gente passa a conhecer o Evangelho, e às vezes a gente acaba tomando para nós como essa verdade, e às vezes nos achamos, assim, às vezes até um pouco superior aos demais. E que deve ser o contrário. Ao conhecer esse Evangelho tem que nos chamar para essa responsabilidade de levar essa verdade a todos os povos. E aí, então, eu passei com a compreensão seguinte, que para vencer essa tensão, porque ela não é fácil, é natural do ser humano fazer distinção, fazer escolhas, mas Cristo vem mudando essa percepção nossa, deve ser mudada como cristão, porque como cristão devemos amar a todos. E aí Paulo então chama essa atenção para que o povo judeu viesse reconhecer os gentios da mesma forma de direito, passando a ter o mesmo privilégio da salvação. E é nessa unidade que nós temos que buscar a compreensão. Amém. É exatamente isso daí, né, meus irmãos? Alguém tem mais algum comentário? Nós estamos com um pastor aí, viu, irmãos? Eu só queria fazer um comentário rápido aí, assim, sobre um fato interessante que eu li, não sei se todos os irmãos conseguiram ler aí, né? Os comentários, que era um fato que eu não conhecia, né? Você vai aos poucos aprofundando aí na leitura, você vai conhecendo alguns fatos. Que era um muro que separava, né, os gentios dos judeus naquela época lá, né, em que Paulo escreve a carta. O fato de existir um muro físico separando dois povos que deveriam estar unidos, né, eu fico imaginando a proporção da barreira criada exatamente para que esses povos conseguissem se unir debaixo do sacrifício de Jesus. Só algo muito extraordinário para conseguir reunir esse povo. Você vê na história recente nossa, né, lá, eu lembrei do muro ali que separava as duas Alemanhas, né, foi necessário um fato muito extraordinário para que o muro caísse e a Alemanha voltasse a se reunir novamente como um único país, né, como um único povo. E mesmo assim,
você vê que até hoje em dia, né, já passaram vários anos aí, ou muitos anos já, algumas décadas já, mesmo assim, diz que lá dentro ainda da Alemanha ainda existe algumas divergências, né, ou existe muitas pessoas que são mal vistas ainda, né? Então, naquele tempo, né, ali, quando você vê judeus e gentios separados por um muro físico, é só o sacrifício de Jesus na cruz e os milagres dele mesmo para conseguir fazer com que um Pedro, né, que era extremamente judeu, precisasse aceitar ou conseguisse aceitar os gentios. Então, muitas vezes eu vejo nós, né, como igreja, infelizmente fazendo algumas acepções, né, e a gente precisa tomar o devido cuidado para que as acepções que a gente costuma fazer não interfira exatamente no processo de pregação da palavra de Deus, né? Porque senão a gente pode muitas vezes entrar no mesmo terreno que é esse desafio que eles estavam vivendo lá. Hoje nós também, com certeza, vivemos o desafio muitas vezes de colocarmos algumas barreiras na pregação do evangelho, coisa que nós não deveríamos fazer, né? Exatamente, né, presbítero? Eu acho... dá espaço ainda? Sim, por favor, Tuti. Não, assim, o que eu vejo interessante a gente fazer essa análise, né, obviamente a gente tem que preocupar com o tratamento com os demais para que a gente não crie uma barreira, né? Mas a gente entender e ver essa separação em pessoas que tinham a mesma fé. Porque se eles estavam no mesmo templo, eles tinham a mesma fé. E estando no mesmo tempo, tinha um muro que separava eles. Não eram pessoas com uma fé diferente. Eles criam naquela mesma coisa. Só que na hora de comungar, de participar, vamos dizer assim, desse momento religioso, não tinham o direito de estar juntos. Então a gente vê essa separação, ela vai da questão social, né, à religiosa. Você tem uma vida fora da igreja que é de separação e isso vem para dentro da igreja. Então a gente tem que ver também que às vezes fora da igreja pode ter um comportamento. O mundo pode pensar de uma forma, as pessoas podem pensar de um determinado modo, mas dentro da igreja a gente não pode ter espaço para isso em hipótese alguma, né? De criar barreiras ou de fazer essa separação, né? Essa distinção de pessoas. Então, e Jesus vem e muda isso daí, né? Chega para unir. E o problema é esse, né? O problema, assim, em relação a mudar a cabeça das pessoas, de entender que judeus e gentios eram iguais, sendo que para eles judeus era uma coisa e gentio era o resto. Então a gente vê assim, Jesus chegando trabalhando isso daí, né? Pessoas que tinham a mesma fé, mas eram tratadas de modo diferente, né? Exatamente, né? E não sei se vocês viram até uma imagem que foi disponibilizada, mas até na imagem ela falava e fala, né? Assim, que era um muro, né? Era a separação dentro do templo mesmo, que era um muro de 1,40 m de altura, né? E era no pátio, né? Dos gentios. E eram 13 placas de pedra, irmãos. 13 placas de pedra, divertindo os gentios sobre pena de morte, né? E aí, onde falava, né? Que estava realmente escrito que se passar daqui, eles morreriam. Né? Então, é isso, né? Que Pedrinho falou, que o Tuti falou, o Claudecir falou, que era um grande desafio, tanto para os judeus como para os gentios, eles conseguirem viver unidos, né, como um só povo. E Jesus, ele vem realmente, ele quebra isso, conforme fala lá em Efésios 2,14, né? Amém? Vamos para a segunda pergunta, então, agora sim, né, Luciano? Com o Luciano, e ela diz o seguinte: leia Efésios 2, 11 a 13 e 1 a 3 e comente com a classe sobre o estado em que se encontravam os gentios incrédulos mencionados por Paulo. Esta realidade também reflete a nossa vida antes da conversão? Eu vou ler o texto aqui, que eu acho que é importante. Estão escutando todo mundo? Sim. Está escutando? Então, vai falar aqui, Efésios 2, do 1 ao 3, vai falar: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos,
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ele vai falar, portanto, lembrai-vos, agora versículo 11 e 12, né? 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Eu acho legal esse texto, a gente olhando aqui, e o quanto que o Espírito Santo ele não toma meias palavras para falar aquilo que precisa falar, para mandar o recado. E ele fala, às vezes, e a gente se prestar atenção aqui, com palavras, às vezes, duras, né? E o interessante é que, nesse texto, Paulo coloca todo mundo junto nessa situação. Quando ele fala assim, como os outros também. E ele fala depois, ele fala assim, naquele tempo, sabe, separados da comunidade, não temos esperança sem Deus no mundo. Ou seja, ele coloca todo mundo na mesma situação. A gente olha e vê esse texto aqui, ele não é, lógico, é evidente que ele não é diferente da situação que a gente se encontra antes da conversão. É isso aqui, essa é a realidade. Às vezes a gente fica tentando maquiar a realidade de como é as pessoas sem Cristo, mas a realidade ela é nua e crua, escancarada aqui na palavra de Deus, mostrando o que é. E eu acho legal, na palavra de Deus, e vai mostrar aqui, e até o comentário fala, do livro de Atos, né? No capítulo 10. Eu acho esse livro de Atos, no capítulo 10, ele é um divisor de águas. A Bíblia ela tem alguns divisores de águas que a gente olha assim, por exemplo, a gente vai ver Abraão, né, saindo da terra, a gente vai ver José no Egito depois, a gente vai ver Moisés, a gente vai ver depois vindo Cristo na cruz, que é o centro de toda a história. Mas Atos 10, irmãos, é um momento da Bíblia que é um divisor de águas e que a gente meio que negligencia esse momento. É um momento em que Pedro é chamado para batizar, para pregar o evangelho para Cornélio. Ele chega lá dentro da casa, né, dele, está reunida toda aquela família, e Pedro ele chega a falar assim, olha, vocês bem sabem que eu não poderia estar aqui, porque não é lícito a um judeu se misturar com alguém imundo. Aí ele vai falar, mas Deus me mostrou para não considerar ninguém imundo ou comum, né? Naquela visão que ele tem do lençol, onde desce aqueles animais imundos. Esse é um divisor de águas, irmãos, onde ele coloca todo mundo, todos, na mesma situação. Todos na mesma situação. Agora, gentil e judeu estão na mesma situação. Todos carecem de Cristo do mesmo jeito. Não tem mais essa divisão, não tem mais essa separação. E eu vejo, durante todo o Novo Testamento, o trabalho que dá para conscientizar judeus e gentios que eles estão na mesma situação. E a gente vê e acompanha que até hoje a gente tem trabalho para fazer isso, né? De colocar crente e não crente numa mesma situação, de necessitar ser carente de Cristo do mesmo jeito. É verdade, né, Luciano? Muitas vezes o tal da santidade, né? Eu achar o que nasceu, né? O que já é de berço, muitas vezes achar que é muito mais santo do que o outro, ou porque precisa, é merecedor mais do que o outro, né? Ou às vezes o porquê está na igreja há 10 anos é mais do que o que está na igreja há 1 ano. Exatamente. O que está na igreja tá já, ou então aquele que é diácono, que é presbítero, que é um consagrado, ou que tem um cargo, ele é mais do que aquele que não é. Então a gente fica, até hoje, a gente fica na tendência de criar algumas barreiras, e na verdade a Bíblia é muito clara que todos nós somos carentes do mesmo jeito da graça de Jesus. Você pegar, por exemplo, a pessoa mais rica do mundo, ela necessita tanto de Cristo quanto o mais pobre no mundo. Nisso, a Bíblia iguala todo mundo na mesma situação. Então, não há grego, não há gentil, não há judeu, não há nada, ninguém que precise mais ou menos de Cristo. A cruz nos uniu. Amém.
Alguém mais quer fazer algum comentário, irmãos? Vamos para a terceira pergunta? Acredito que tenha ficado bem claro. Está com o nosso diácono Tiago. Diz assim: leia Efésios 2, 13 a 17 e o item 2 do comentário anterior e responda: como judeus e gentios foram aproximados? O que unifica os cristãos de todos os tempos e de todos os lugares? Vai, gente, tudo bem? Vamos lá, eu vou ler um trecho aqui de Efésios, do 2. Não vou ler todo o trecho aqui, vou ler só do 13 até o 15, até o 14. Fala assim: agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Então, esse muro da inimizade é o que foi comentado já aí, né? A separação de judeus e gentios. Então, gente, aqui nós estamos vendo como e qual foi o motivo que teve essa união, né, de judeus e gentios. A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, esse sacrifício vicário, esse sacrifício que tomou o nosso lugar na cruz, é o que nos tornou iguais, é o que nos tornou juntos de Cristo, nos tornou amigos de Deus, né? Efésios é um livro interessante que ele trata a gente como filho, né? Ainda que seja adotado, mas é o mesmo amor de um filho de sangue. Então, ele trata nós como filhos adotivos pela cruz de Cristo. E isso é o que, a segunda parte da pergunta fala assim: o que unifica os cristãos de todos os tempos e de todos os lugares? É esse sacrifício de Jesus. É esse sacrifício de Deus, essa cruz de Cristo, o sangue de Cristo ali na cruz, é isso que unifica todos os cristãos, né? Que nem o Luciano estava falando aí, não interessa o tempo de conversão que você tem, não interessa de quantas linhagens eclesiásticas você venha, de onde você vem. Então, se você aceitou Cristo hoje, entendeu? Se você aceitou Cristo há 30 anos atrás, isso nos nivela. E eu acho que a humanidade nunca passou por uma situação que explicasse tão bem o que é nivelamento. Na verdade, a humanidade já passou, né? Mas, assim, a nossa geração nunca passou, né? Uma situação que explica tão bem o que é nivelamento, como a gente está vivendo agora aí de pandemia, né? Com Covid não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem gordo, não tem magro. Todo mundo está nivelado do mesmo jeito diante do Covid. Só que tem uma coisa: o Covid nivela a gente para a morte. E Cristo nivela a gente para a vida. Ele trata de forma igual a todos, só que para trazer para a vida, para trazer para a oportunidade de salvação, para trazer para a oportunidade de vida eterna, né? Então, a gente tem que ter essa noção, e é difícil para o ser humano não entrar na questão da meritocracia, né? Se não fosse assim, não teria as parábolas lá que questionam: mas essa pessoa aí trabalhou só 1 hora e vai receber o mesmo salário, né? E a gente tem uma tendência muito forte, a humanidade, para ir para a meritocracia. Falar assim: mas ele não merece ter a mesma salvação que eu. Poxa, como que vai ser justo isso? A justiça de Deus não se explica. A justiça de Deus é fora de méritos, porque nós não merecemos. Então, essa cruz de Cristo vem sem entrar no merecimento, mas explicando que todos nós somos iguais diante de Deus e para Deus, e o amor que Deus tem para nós é igual, independente de cor, de sexo, de dinheiro, de conta bancária. O amor de Cristo para cada um de nós é do mesmo tamanho, e é infinito esse tamanho, né? Amém. Júnior. Sim? Júnior. Pode falar, Irene. Essa pergunta me chamou bastante atenção. Que a gente vê na lição, até os judeus gostavam de destacar muito, né? Trazer diferenças.
né, de se colocar em uma condição de diferente em relação aos outros povos, né, e se gloriavam por isso, se achavam melhores do que os outros povos, né, e essa questão da cruz de Cristo, ela é interessante porque, até como o Luciano falou, ela iguala todo mundo, né? A gente vê que depois do pecado você tem muitas coisas que diferenciam a gente um do outro. E esse pecado, ele faz com que a gente queira ser melhor que o outro, queira ser, vamos assim, estar mais em destaque do que o outro. E a cruz de Cristo, ela vem e coloca, como o Paulo fala lá, ela coloca a gente no mesmo status, que é todo mundo na condição de pecador. Ela traz um ponto de identificação entre todo ser humano, que é o pecado. E aí, nisso, quando você olha para a cruz de Cristo, você não tem como se colocar numa condição melhor que o seu irmão. Por isso que ela tem essa condição de unificar a todos, porque todos que se unem a Cristo se unem por essa concepção, né? De que é um pecador e de que necessita da graça de Cristo. A gente olha lá e vê Paulo falando isso, ele estava tratando lá para a igreja de Éfeso, né? E aí ele falando para a igreja de Éfeso, mas ele bem se coloca na mesma situação. Ele fala assim como nós também. Outrora estávamos nos nossos desejos, nos nossos pecados, servindo a outros deuses. Então, assim, ele mesmo coloca todos no mesmo barco, todos nessa condição. De modo que quando a gente olha para Cristo, né, para a cruz de Jesus Cristo, não tem como a gente se achar melhor, né? Isso é o que nos une. Porque quando a gente olha para isso, a gente sabe que Jesus morreu, né, pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos, e que meus irmãos são tão dignos quanto eu, né? E nós estamos na mesma situação. Exatamente, Alinho. É uma régua, Júnior, né? posso comentar? Por favor, Hamilton. Deixa eu ver aqui. Não, eu queria comentar assim, que a missão de Cristo, quando ele veio aqui no mundo, ele não se concretizou na cruz, né? Que foi quando morreu por nós, né? Para a gente se unir. Mas se você vê na Bíblia, desde que ele começou o ministério, andar no mundo, ele já tinha essa missão de unir as pessoas. Você pode ver que ele tem uma conversão, ele tem uma conversa com Zaqueu. Então, ele, desde o ministério, ele nunca fez acepção da pessoa, né? Mas é lógico, né? Como todos já comentaram, a missão terminou com a cruz, né? Que ele já veio para unir a gente, né? Para salvar a todos nós que somos pecadores. Então, desde antes dele morrer na cruz, ele já fazia isso. Ele já tinha comunhão com qualquer pessoa que chegava perto dele, né? E ele nunca rejeitava nenhuma pessoa. E a cruz foi o final, né? A missão cumprida de que Deus, o Cristo veio morrer por todos nós e fez essa união de todos nós pecadores, sendo todos nós iguais, né? Então, a gente não é nada diferente, como já foi comentado aí. Amém, né, Hamilton? Amém. É exatamente isso, né? É o que o Tiago até disse, né? Principalmente a segunda parte aí da pergunta. O que unifica os cristãos de todos os tempos e de todos os lugares? É isso, é a cruz, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus nós temos ela e que Cristo morreu e ressuscitou, né? Por cada um de nós. Amém? Ô, Tem Júnior, espaço aí? Vai, Luciano. não, só rapidinho, a Igreja de Cristo, ela foi o alicerce dela já era programado para isso, né? Quando você vê Jesus ali questionando os discípulos, dizendo assim, ó, quem dizem as pessoas que eu sou? E aí os discípulos falam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas. Aí eles falam, aí Jesus questiona, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro faz a declaração, tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Aí ele fala assim, tu és Pedro, né? E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra que Cristo fala que edificará a igreja é sobre essa confissão das pessoas que creem que Cristo é o Filho de Deus. Então, você vê que a igreja é isso, é exatamente a união das pessoas que simplesmente creem que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, naquela confissão que Pedro fez lá naquele questionamento de Jesus. Realmente, essa questão da gente entender, né, do efeito
que Cristo proporciona. E eu só queria lembrar essa questão da união que Cristo proporciona na igreja de todos os tempos. Às vezes a gente pensa assim muito no presente, né? Mas a gente pensar assim que aquela igreja que nós não conhecemos, as pessoas que nós não conhecemos, mas que aceitaram Cristo como Salvador, eles fazem parte dessa igreja, né? Faz parte dessa união através de Cristo. Então a gente tem, só para a gente lembrar isso daí, que a gente pensa muito no hoje, né? Mas Cristo, ele sempre foi a base da igreja, o que nos leva a entendermos a importância da união e que ela só acontece através de Cristo, aceitando ele como Salvador, né? Se não aceitarmos Cristo como Salvador, nós sempre teremos um pouco do eu, né? Da questão pessoal atuando. Mas quando a gente entende a importância de Cristo, a gente vê também a importância de tirarmos o eu, de tirarmos a questão pessoal e colocar Cristo acima de tudo. Então é através desse entendimento da importância de Cristo para a nossa vida que a gente vê justamente essa união ao longo dos tempos, né? Não é o tempo de hoje, é dos tempos. Tempo passado, tempo presente e tempo futuro, né? É isso só. Exatamente, Tuti. Ou seja, né? Foi algo que foi quebrado, né, e derrubado para todas as nações, para todos os povos, para todos os tempos, né? Seja tempo futuro, seja o tempo presente, seja o tempo passado, mas que o Senhor, né, nos aproximou. Amém? Vamos para a quarta pergunta, então? Está com o nosso diácono Eberson. E ela diz o seguinte: após ler Efésios 2:15 e 19 e o item 3 do comentário anterior, comente sobre os resultados da obra da cruz na vida dos seres humanos. Bom, Pai e Senhor, meu povo, novamente. A pergunta fala sobre resultados, né? Resultados da cruz de Cristo. Assim, acho que o maior resultado que pode ser pensado e falado da cruz de Cristo é que ela cumpre com o propósito que Deus já havia estabelecido desde o início, né? Deus estabelece a sua humanidade para ser um povo dele, né? Um povo que ele criou, um povo que fosse conforme a vontade dele. E a gente sabe que no meio do caminho esse propósito de Deus foi assim atrapalhado por conta do pecado do ser humano, né? Esse pecado que vem e traz extinção, o pecado que vem e causa guerra, causa afastamento, né? E a cruz de Cristo ela cumpriu com esse propósito estabelecido de Deus, que era de congregar todos os homens num povo só, num povo de Deus, né? Lógico que todos aqueles que aceitassem esse sacrifício feito por Cristo. Então, assim, a cruz ela vem trazer esse ponto de identificação, né? De um povo que se reúne aos pés dela, né? Um povo que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, né? Então, ela vem acabar com essa inimizade que tinha. Eu acho que, resumindo, seria isso, aquilo que Israel não conseguiu fazer, que era o propósito, né? Que Deus tinha estabelecido para ele, que era de apresentar a Deus como como Senhor de todos os povos, né? A cruz de Cristo vem e implementa isso, né? Dá condições que todos os povos se acheguem a Deus através do que foi feito ali na cruz, né? Colocando todos os seres humanos na mesma condição, seja judeu, seja grego, seja nós, no nosso tempo, todos estamos debaixo da mesma condição, que é necessitados da graça de Cristo. Amém, né, Everson? Até no final do comentário aí, né, Everson, fala exatamente isso que você comentou. Eu até deixei anotado aqui que eu achei interessante. Olha o que diz na lição. Independentemente dos nossos dons, do nosso gosto musical, da nossa nacionalidade, da nossa cor de pele, do nosso sobrenome, por meio da cruz, todos fomos colocados na mesma família. Nesta família, todos nós, né, temos acesso ao Pai, receberemos a mesma herança e moraremos no mesmo lar. Teremos os novos céus e a nova terra. Então, é isso que o Ebinho disse, né? Que o resultado da obra da cruz na nossa vida é isso, irmãos, né? É o que nós até comentou um pouquinho na outra pergunta, é a mesma régua, né? O sacrifício de Cristo na cruz, ele foi válido para todo mundo, e aí ele equilibra, né?
aí não tem a meritocracia, né, Tiago? Ele equilibra, porque vale para mim, vale para vocês, vale para todo mundo, desde que nós realmente aceitamos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Posso falar um negócio? Por favor. Não, é porque quando a gente lê o texto e a gente conhece a história, a gente consegue até entender essa separação e esse texto todo para desfazer essa inimizade. Versículo 15, ele vai falar que na sua carne ele desfez a inimizade, isto é, além dos mandamentos que consistia em ordenanças. Então, na verdade, no Antigo Testamento existia essa inimizade, existia essa separação da palavra de Deus. Né? Existia, a orientação era para não misturar os povos, né? Para eles serem um povo exclusivo. Então, existia isso. Eu fico imaginando alguns dos irmãos aqui em Éfeso carregando uma tradição de muito tempo na família e, de repente, de uma hora para outra, essa inimizade é desfeita. Você quebrar todos esses paradigmas não é uma coisa natural, né? É algo que é complicado, a gente até entende. Então, todo esse texto aqui falando. Agora, o que é inconcebível é a gente passar 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois dessa inimizade desfeita, desse véu ser rasgado, desse acesso universal a Cristo, a gente continuar ainda percebendo essas separações, né? Que a igreja, e aí quando eu falo igreja cristã, não estou falando a igreja adventista da promessa de Rondonópolis, nem a igreja adventista da promessa, eu falo a igreja cristã no geral mesmo. A igreja cristã ainda tentando se desvencilhar dessa separação, dessa inimizade que foi desfeita há muito tempo atrás. Então eu até consigo entender esse trabalho todo aqui para desfazer essa inimizade naquele tempo. Agora, nos dias de hoje, eu acho meio difícil da gente ainda, inconcebível, a gente continuar com falando disso. É verdade, Luciano. Como que é inconcebível, né? Mas muito nítido, né? Nós infelizmente, não entendemos. Nós não entendemos. Apesar de 2000 anos depois, mas nós não entendemos. Tem espaço aí? Olha, Givan, posso falar? Por favor, Tuti. Hoje eu assisti a lição, né, lá no portal da igreja. Aí o pastor Adelmilson, ele falou uma questão que eu achei bem legal, né, bem pertinente. É a questão dele falar assim, que essa questão da unidade, né, de ser um só povo e tal, ela não tem a ver com ecumenismo. E aí eu achei bem interessante, porque realmente, quando a gente parte para a ideia hoje, quando a gente pensa, muitas pessoas têm uma ideia de uma igreja ecumênica. E aí ele falando justamente você misturar, o risco de você misturar uma igreja cristã, porque o ecumenismo tem que aceitar. Não, nós estamos falando de uma unidade a partir de Cristo. Então o ecumenismo ele não leva dessa forma, você vai juntar todas as religiões independente do que creia, mas se é uma religião para mim, é juntar. Então é bom a gente pensar, né, na questão de ter uma unidade a partir de Cristo, não é ecumenismo. E até no final ele fala, da lição, ele comentou e falou o seguinte, que a igreja adventista da promessa não parte e não concorda com a questão do ecumenismo. Então hoje em dia a gente pensar numa segregação, numa separação a partir do evangelho cristão, né, a partir de Cristo como centro das coisas, realmente é bem estranho. E mais estranho ainda, a gente vê às vezes a separação dentro da própria igreja adventista da promessa. Aí é que está um negócio estranho também. Mas quando a gente pensa igreja e Cristo, igreja, Cristo dono da igreja e Cristo como salvador da minha vida, muitas barreiras são quebradas. Às vezes, para mim, o que falta é a gente ter essa consciência realmente de que tudo é de Cristo, tudo é para Cristo, Ele é o dono de tudo. E que se há alguma mudança na nossa vida, não é nossa. É Deus, é Ele que proporciona. Quando Ele tira essas ordenanças, Ele quebra aí, ao meu ver, né, toda a possibilidade de ter uma ação humana unicamente, para mim. Porque você poderia oferecer o sacrifício de ser algo
externo, e as pessoas acharem que é algo real. Mas com Cristo, a gente parte de algo interno, algo do coração, algo de mudança, de aceitar Cristo e ter essa comunhão. E aí, a partir do momento que a gente aceita Cristo, realmente, a nossa vida passa a mudar e a gente passa a ver o outro de um jeito diferente. Essa é uma mudança para mim que vai acontecer, essa mudança através da obra da cruz. Hamilton, acho que era você que me chamou? Só para complementar aí o que o presbítero Tucci falou também, e o que o Luciano falou também, quando a gente ainda não faz essa união entre os irmãos, eu penso assim que a gente não entendeu o significado da cruz ainda, né? Porque no momento que você começar a entender do significado da cruz e do amor de Cristo, você passa a ter essa união com qualquer pessoa. Então, eu acho que esse momento que a gente está faltando aí para muitas pessoas, inclusive eu como pessoa também, né? Para ter uma união com qualquer pessoa, né? Tanto quem chega na igreja, tanto no trabalho, ou onde você estiver, né? Deus morreu por todos nós e para nós entender essa união, a gente tem que entender o significado da cruz, né? E eu acho que é isso que a gente parece que ainda não entendeu, né? Parece que ainda a gente fala que é por nosso próprio mérito, né? Que a gente está ou na igreja, ou no trabalho, em qualquer situação que a gente se encontrar, né? E tudo depende de Deus e pelo sacrifício que Ele fez na cruz, né? Exatamente, Hamilton. Glórias a Deus, né? Então, a gente chega, né, ao final da primeira... Pastor quer falar. Ah, sim. Pastor? Tá me ouvindo aí? Ouvindo. Ouvindo. Não tenho paciência aí com o iniciante. É o seguinte, eu só queria comentar sobre essa lei dos mandamentos que consistia em ordenanças como uma forma de separação entre os povos. E, a meu ver, isso era muito grave. Pelo que a gente vê nas Escrituras, antes de Jesus, Abraão, todos os outros, também foram justificados pela fé. Só que a fé, ela consistia, a sua formulação para perdão de pecados, em todo um ritual sacerdotal, uma logística que apontava para Cristo. Todo esse processo de separação da casa sacerdotal, através da tribo de Levi, através dos ritos que todos apontavam para a cruz, não dava para ser feito pelos outros povos. Era uma exclusividade do povo judeu. Então, isso fazia e criava uma barreira intransponível. O acesso estava limitado ao povo, porque todo o processo pelo qual as pessoas entendiam o perdão dos pecados passava por um processo litúrgico que o povo tinha que administrar isso, e o povo escolhido era o povo de Israel. Agora, a cruz de Cristo vem e quebra essa barreira. Agora, todos os povos não têm a necessidade de algo protocolar, de algo que aponta, de algo simbólico, né? Que, na verdade, o que se fazia no Antigo Testamento revelava o mesmo Cristo, revelava a mesma ação redentora. E agora, através de Jesus, esta obra não se faz mais necessária. Na sua carne se fez a inimizade, isso é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Agora, em Jesus, nós temos essa total liberdade. E fazendo agora uma família de Deus. Agora, nós temos acesso não a um pouco de exclusividade. A cruz de Cristo, ela tira de Israel essa portabilidade e nos
coloca no acesso à cruz a possibilidade dessa fé nos tornar um único povo, independente de nação, credo, não credo, mas de nação, ou possibilidade que nós tenhamos de qualquer origem, nos fazer de qualquer distinção entre aqueles que vivem sobre a terra. Então, eu acho que isso é muito fundamental a gente entender, que é exatamente esse processo de acesso ao perdão dos pecados. A mudança de atitude, que agora é um processo tranquilo, foi feito unicamente pelo sacrifício da cruz. Era isso. Amém, né, pastor? Exatamente. Bom, chegamos ao final da primeira parte desse estudo, né, irmãos? Nós observamos até aqui o que? O estado anterior dos gentios e dos judeus, distanciados, e a nova posição em Cristo, né, aproximados. Vimos também que foi pela cruz que Cristo os uniu e que isso produziu maravilhosos resultados que alcançam todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, assim como nós acabamos de ouvir, né, através das palavras do pastor também, né? Vamos agora para o segundo tópico, que agora nós vamos tratar na prática, né? A segunda parte dessa lição, como a gente sabe, todas as lições é a prática. Ela está com o diácono Alcemir. Deixa eu só passar aqui o slide. Vamos aplicar o tema. Fala lá, celebre a obra da cruz, a base para a existência da nossa unidade. Pense em sua igreja local e nas pessoas que são seus irmãos e irmãs em Cristo. Você crê que possui motivos para celebrar a Deus pela obra da cruz e por ela nos ter dado esta nova família? Comente, é uma pergunta bem pessoal, né, Alcemir? Mas acredito que dê para compartilhar conosco. Paz do Senhor, irmãos, uma felicidade de estar junto aqui, né? Até colocar agora no chat ali, o Pedro, mais algumas pessoas comentando da alegria desse momento nosso, né? Assim, então, eu quero começar essa resposta ali pegando os dois textos ali de João, né? João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E depois João 11, 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, por tudo isso que foi falado aí, foi comentado nas perguntas anteriores, aí, nós sabemos que agora somos parte do povo de Deus, dentro de um plano muito maior, né, de Deus para resgatar a humanidade. E nós, pela misericórdia de Deus, nós fomos aí enxertados na videira verdadeira, né? É privilégio nosso. E quando faz essa pergunta aí, me vem assim para pensar daí aonde? Pensar em vocês, né? Pensar na minha igreja. Eu fiquei pensando assim, porque nesses dias, irmãos, né, que a gente está afastado socialmente, talvez faça muito mais sentido a gente responder uma pergunta como essa, porque agora, depois que a gente perde efetivamente o convívio, né, nem que seja ali nos sábados, nos domingos, nas quartas-feiras, que a gente consegue dar um valor ainda maior para o viver igreja, né? Não que o viver igreja seja somente ir aos cultos, mas o ir aos cultos é um reflexo do viver igreja, né? E isso foi tirado, assim, né? Nós estamos sem essa possibilidade. E daí o que eu posso falar, assim, a pergunta ela vem nesse sentido, né? Se você crê que possui motivos para celebrar a Deus pela obra da cruz, né? Pela obra a Deus, celebrar a Deus pela obra na cruz e por ela, porque ela tem nos dado uma nova família. Nós somos família, né? Assim, é lógico, talvez aqui uns têm um pouco mais de intimidade com alguns e menos com outros, mas no geral
que nós podemos falar aqui? Eu vejo vocês como a minha família mesmo. Talvez nessa situação que nós estamos vivendo aí, né, vamos pegar no caso da Cleia, né, a oração nossa, o nosso choro, não só ela, mas os outros, todos, tantos pedidos de orações que foram feitos ali, né, a Silvia faz os pedidos lá, eu vejo outras pessoas pedindo também, e daí nós orando. Então, talvez o viver igreja, nós estejamos vivendo uma parte do viver igreja que nós não estávamos vivendo, né? Que é o orar mais uns pelos outros. Então, eu louvo a Deus e falo isso assim mesmo de coração aberto pela igreja que eu tenho, por vocês. E é curioso, porque ontem eu estava falando com o Claudecir sobre, né, discutindo sobre esse momento de ter a escola bíblica, e depois eu comentando com a Cristiane que uma coisa, irmãos, é a gente assistir culto da Vila Medeiros, do Parque Itália Campinas, né, qualquer outra igreja que a gente vai lá e assiste, que é bom também, né, nos edifica, mas eu estava com vontade de ver vocês, de ouvir vocês, de, assim, né, porque para mim é a minha igreja, é onde eu faço parte, digamos, vocês são o povo que junto comigo nós estamos indo para o céu juntos, né? Então, assim, se a pergunta vem no sentido de que se eu tenho motivos para celebrar a Deus, né, pela obra da cruz e pela minha família, que são vocês, eu tenho. Me sobra motivos, né? E eu louvo a Deus, eu acho que pelo que nós já passamos juntos e por aquilo que ainda nós vamos viver juntos, né? E louvo a Deus também por esse momento que nós estamos vivendo agora aqui, né? E que tenhamos outros, né? E que, se Deus quiser, daqui uns dias nós vamos estar novamente aí no convívio na igreja. Amém. Vamos para a nossa segunda aplicação e a sexta pergunta. Essa aplicação e pergunta ela está com o nosso pastor, Silvio. A aplicação fala: enfatize a obra da cruz, o segredo para a manutenção da nossa unidade. Colocar a obra de Cristo no centro dos nossos relacionamentos é importante para manter a unidade? Comente. Pastor? Sim, eu vou começar com a leitura do comentário que diz assim, ó: a cruz nos tornou parte de uma nova humanidade, um novo povo, uma nova família, que o Alcemir já colocou. Ontem o Luciano me ligou, falou, estava com saudade, né? E isso realmente é uma verdade contestável. Mas tudo isso só é possível, que nos une a todos que estamos aqui, tantos que não estamos, é a cruz. A cruz é que nos dá essa liga. Mas eu quero fazer menção também, porque eu fico com medo da gente, eu vejo isso como um perigo muito grande. A gente faz parte de uma nova família. E às vezes a gente, numa lição dessa, a gente quer usar isso para evangelizar. E quer que a gente tenha uma mesma conduta com o mundo. Não, nós somos parte de uma nova família. O trecho que o Luciano leu, ele é muito contundente, forte, com palavras fortes que hoje nós não usamos. Que é Efésios 2, assim: ele nos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos que éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A gente às vezes ficaria constrangido de falar para quem não faz parte dessa família que ele é filho da ira. Ele é guiado pelas potestades do ar, do pensamento. E essa distinção Paulo não deixa de fazer. Paulo não vem dizer da unidade da igreja para falar que nós temos que ser igual àqueles que vivem sem conhecer a luz de Cristo. Nós não temos que ter uma conduta igual, mas nós temos harmonia com Cristo. Não. Esse distanciamento é cada dia mais profundo. Mas a cruz de Cristo não nos dá o direito de sermos arrogantes com aqueles que não encontraram a luz. Porque ele vai dizer assim, ó: entre os quais todos nós também antes andávamos
dos desejos da carne. Não há um de nós aqui que não sabe o que é viver nos desejos da carne. Não há um de nós. Nascidos na igreja ou não nascidos na igreja. A obra de Cristo é que nos torna melhor. A cruz de Cristo é que nos une. E isso deve fazer com que nós sintamos alegria na alma de vivermos de uma nova família, em um novo pensamento, em uma nova unidade, aonde o que vale dentro desse processo é a palavra de Deus, e ela que nos guia num processo maravilhoso de unidade até a consumação dessa unidade que é o encontro com Cristo. A questão é, às vezes, nós não estamos vivendo isso porque nós não colocamos Cristo como centro da nossa unidade. O texto de Romanos 14, ele vai dizer daqueles que não comiam carne, que é parte aqui do comentário. E Paulo vai dizer assim, ó, aquele que é forte, tolera o que é fraco. Dentro da igreja, dentro dessa nova família que nós somos, nós teremos divergências, pensamentos nem sempre iguais, mas isso não deve afetar a nossa unidade, o nosso amor, as preferências pessoais dentro dessa nova família, ela deve não nos dissolver. Tem gente que vai gostar de jiló, tem gente que vai gostar de abobrinha, de quiabo, tem gente que não vai gostar só de carne, não gosta só de carne, mandioca e Coca-Cola, né? Mas está tudo bem. É assim, mas é dentro de um mesmo processo. O que nos une é saber que nós somos tirados, como eu disse, do reino das trevas para um reino de luz. Porque nós sentimos falta um do outro. Porque quando o Alcemir diz, olha, é bom ouvir lá os outros, mas nós aqui sentimos. Eu sei o que a cruz fez na vida de cada um de vocês, e eu vejo isso, eu testemunho isso. Quando eu vejo alguém falando lá em Vila Medeiros, eu não sei onde ele vive, como os filhos dele nasceram, como ele venceu as lutas dele, quais batalhas eles já enfrentaram. Mas nós aqui somos testemunhas da obra de Cristo na vida de cada um, às vezes desde o nascimento. E isso causa em nós uma alegria extraordinária de sabermos que isso não é apenas espiritual. Outra coisa importante que eu vejo. Porque às vezes está se falando o seguinte, nós vivemos apenas uma unidade espiritual. Essa unidade espiritual, ela leva-nos a uma unidade física. Não adianta achar que nós temos a mesma fé, isso é suficiente, cada um no seu quadrado. Não. Quando Cristo nos leva a essa unidade, é para nós desfrutarmos ombro a ombro, lado a lado, no comungar do pão, nas orações, em tudo da vida, na hora da dor, na hora da alegria. A unidade da igreja pela cruz é uma unidade que nos leva a viver essa unidade de maneira prática. Não é algo espiritual, é algo físico. Não existe para mim igreja sem essa unidade prática e diária, tocável, palpável. E nesse sentido, eu gostaria, não está nada programado, aqui não temos liberdade para falar, e como família, eu estou muito desejoso de ver a carinha da Natália, e ouvir a voz dela. E eu acho que eu queria que ela desse um testemunho, se ela estiver aí, que ela falasse disso. Porque eu acho que nesse tempo, isso me leva a ter um desejo muito maior de proximidade, entender que esse é o maior legado da cruz. E João 17, Jesus ora, Pai, que eles sejam um como nós somos um. O segredo da nossa vitória está na nossa unidade. E quem batalhou por isso, para dar essa unidade, foi Jesus. Ele sabia que se ele fraquejasse na cruz, essa unidade estaria comprometida. Por isso que ele pagou tão caro preço para a gente ter essa unidade. Para a gente não estar sozinho no mundo.
Imagina se a gente não tivesse um outro. Se a gente não tivesse a capacidade de ouvir o outro, de sentir o afago do outro, de saber que alguém se importa com a gente. Se a gente estivesse no mundo sem Deus, sem esperança. Então, Jesus sabia, Jesus não nos abandonou, porque ele queria que a cruz dele nos desse essa unidade. Eu queria, se possível, a Natália nos falasse um pouco sobre... Silvio, acho que ela não está, ela saiu ela não está na reunião tá aqui agora. Ela estava, mas ela saiu, talvez... Pode ter caído a conexão lá, alguma coisa assim. Ou caiu a conexão, acho que ela está em Cuiabá, né? Mas o que eu queria falar, porque às vezes vocês nós não temos conversado tão frequentemente, mas essa capacidade de unidade da igreja, ela afeta as pessoas. Essa unidade da igreja é o maior testemunho que a igreja pode dar ao mundo perdido. A fé em Jesus de maneira prática, isso é extraordinário. E eu vejo isso que está acontecendo ali, a hospitalização da Cléia, e a Natália tem sido essa porta-voz dessa unidade através dessa maneira com que ela tem passado em uma UTI, orado todos os dias, já conhecida de todo o hospital, a fé dela, a oração dela, esperada, comentada, vivida, e ela transfere também isso através dessa unidade da igreja para as pessoas. Então, é uma coisa que a gente deve entender, que isso é fundamental. E que nós nunca aceitemos que essa unidade seja apenas no aspecto simbólico de uma espiritualidade que nos une. Não. A cruz de Cristo nos une de maneira efetiva e prática, diária e poderosa. Nos leva a ter uma vida vitoriosa, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente saudável. E isso a cruz que nos salva. Deus abençoe. Ela tá entrando, tá? Ela está entrando. Entrando. Tá aí agora. Natália está conectando. Só um minutinho. Natália está agora ao vivo. Natália. Habilita seu som. Espera aí. Vamos ver aqui. Habilita o seu som, Natália. Espera aí. Oi. Oi. Tudo bom, Natália? Tudo bem, pastor? Ó, pastor aqui. Como é que você está? Depois para ver você falar. Ô, pastor, que vergonha. Eu fui tentar ligar pro meu pai, porque deu a hora de eu ir pro hospital e meu pai ainda não chegou. Ah, não. Se você tiver que sair, não tem problema. Pode ir. Não, eu tô esperando ele. Ah, então tá. É o seguinte. A gente estava falando que unidade da igreja é algo prático, efetivo. A cruz nos leva a ter uma nova família em Deus. E eu acho isso extraordinário, bom, necessário, para tudo na vida. E eu queria te ouvir, não só para falar sobre isso, te ouvir mesmo. Naquilo que você quiser falar para a gente, a gente está com muita saudade de você. E precisa falar que a gente te ama muito, né? Ai. E você pode falar o que você quiser. Ter da unidade e dizer que a gente te ama demais. Você e toda a sua casa. Eu também amo vocês, a gente também ama muito vocês. Não sei se era esse o assunto, mas não sei como que estava aprofundado, mas é muito importante isso e realmente é uma nova família. No momento que a gente está vivendo, a família, a igreja é essencial, está sendo essencial na nossa vida. E... Ai, o que eu falo, César? Já falou, minha filha. Fala o que no seu coração. É porque eu não sei qual era o contexto. O que eu tenho que falar? Não falar de contexto. A gente quer ouvir não só isso. Eu queria te ouvir. Se você tiver no coração para falar, seja um testemunho, seja o que você está fazendo na sua vida, é um momento que eu queria te ouvir. Então, ai, meu Deus. Ela já falou, já estou feliz. Ai, gente.
a igreja tem sido um alicerce, assim, uma base pra gente. Em tudo tem horas, desde o início, assim, quando tudo começou, tudo isso que tá acontecendo com a mãe, que a gente recebia mensagens de vocês que estavam orando e tudo. Muito, no início eu estava bem abalada. Eu estava bem abalada, assim, com tudo que estava acontecendo. E aí, receber as mensagens de vocês que estavam orando, às vezes, nos fortificaram e nos levaram a falar, meu Deus, peraí, o que eu estou fazendo? E aí, isso foi fortificando a nossa fé. Hoje em dia, o que a gente está vivendo, eu estou tendo grandes experiências com Deus. Eu tô indo todos os dias no hospital e isso tem sido uma grande experiência e Deus está nos dando grandes experiências. E a gente sabe que tudo isso é por causa das orações dos irmãos. Isso nos fortalece, as orações que vocês fazem pela gente. Muitas vezes eu estou em alguma situação lá no hospital e eu receber alguma mensagem de vocês, e aí aquilo me motivar. A Silvia sempre manda mensagem, eu sempre estou lá no hospital, e aí eu sempre estou indo lá para orar pela minha mãe. E aí, às vezes, eu acabo orando por outras pessoas, a gente vê gente passando toda hora em macas e tudo, e aí eu tava... Quando tudo começou, eu já vinha pedindo muito para Deus me dar autoridade. Porque às vezes a gente sente que a gente tem que fazer uma coisa, orar para alguém, e a timidez não deixa, nesse sentido. E aí, esses dias, eu conversei com a Silvia à noite. A Silvia me mandou, eu não lembro, acho que foi áudio que ela me mandou. E ela falou, Natália, seja ousada. E eu já vinha orando isso para Deus, porque às vezes a gente sente algumas coisas, mas a gente não tem ousadia, né? A gente não... achando que é nosso mérito ou que é as nossas forças, e não é. E aí eu conversei com a Silvia durante essa semana, um dia de noite, e aí ela me mandou um áudio e falou, Natália, seja ousada. E eu já vim orando por isso, né? E aí eu tava no hospital sempre orando por pessoas, quando as pessoas passam na maca, eu oro, vejo alguém chorando, eu oro. Às vezes eu tô lá na sala de espera da UTI, e aí eu vejo alguém que tá entrando na UTI, eu sempre oro para essas pessoas, mas eu sempre fico quieta na minha, tipo, ó, Deus, eu tô orando por aquele ali, então abençoa aquele dali. E durante essa semana, no dia, eu conversei com a Silvia à noite, quando foi no outro dia cedo, eu fui pro hospital, e eu tava orando na porta da UTI, eu não tava na recepção da UTI, tem uma porta antes, então lá eu fico vendo todo mundo que entra no PA, sai do PA, e eu tava bem no cantinho, vendo tudo isso e orando, e aí tinha uma mulher na frente, na minha frente, assim, e eu percebi que ela tava bem angustiada. Ela estava acompanhando alguém que estava no box. E aí eu peguei e orei para aquela mulher, quietinha na minha. Falei, ó, Deus, vai ali, eu não sei quem é, mas, né, abençoa e tal. E aí ela chegou mais perto e eu ouvi ela falando que era, pelo jeito, era a mesma questão da minha mãe. Ela tava falando, a gente tá procurando TI pra ela, o pulmão dela já tá... Tararã. Aí eu peguei e falei, ai meu Deus, eu acho que eu sei como orar por ela, porque as orações que eu tinha feito pela minha mãe. Aí, e Deus tá... É engraçado que Deus, ele tá ensinando como orar, sabe? Um dia eu vou conseguir falar sobre tudo que Deus tá fazendo. Eu falo demais, né, César? Já tô falando demais. Pode continuar falando. Aqui a gente não tem tempo aqui. Pode continuar falando. Estamos ouvindo, Natália. Aí essa mulher pegou e chegou mais perto. Eu falei, ai meu Deus. Aí sabe quando você começa a sentir seu coração assim acelerando, tipo, eu tenho que perguntar, tenho que falar com essa mulher. Aí eu falei, gente, Deus, eu não vou, eu já tô orando por ela. Eu entendi que era a mãe dela que tava lá, pelo que ela tava falando no telefone. Eu falei, eu já tô orando por essa mulher, não vou lá não, Deus. Tipo, já tô fazendo a minha parte aqui. E aí eu terminei de orar por ela, virei para a sala onde minha mãe fica de novo e continuei intercedendo lá, virado para lá. E aí eu falei, meu Deus, aí sempre nos intervalos das orações da minha mãe, que eu faço a cada 1 hora, meia hora, uma oração, e aí eu canto um louvor, né? E aí não vinha nenhum louvor na minha mente, não tava vindo nenhum louvor na minha mente, e aí tocou algum celular lá dentro do box, tocou. Tan, 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 tan. E eu falei, gente, que música que é essa? Eu conheço essa. Aí eu fui pesquisar no Google, falei, eu vou cantar essa música, porque não tava vindo nenhum louvor na minha mente. Falei, vou pesquisar. Eu lembrei de uma palavra
E aí fui pesquisar. Aí eu lembro que no negócio na Noite Rosa, a gente estava cantando aquela música, Eu Cuido de Ti. Não, não é essa não. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar. Aí eu falei, meu Deus, né? E eu tava falando E eu orando pela mulher lá, eu falei, ai, meu Deus, o senhor tá falando que o senhor tá me usando pra curar essa mulher? Não sei, então eu vou orar de novo. Eu orei dali. Aí aquela coisa, vai lá, vai lá. Eu falei, meu Deus, eu não consigo ir lá. E ela tava dentro do box, não tinha como. A gente tá proibido de entrar nos lugares onde tá com Covid, lá tava o pessoal de Covid. Aí eu peguei, aí, de novo, o toque. Só que o telefone desse moço tocava, ninguém atendia. Eu, na minha cabeça, achei que era um moço. Tocava e ninguém atendia. Era só aquele toque que vinha. Aí eu falei, ai, meu Deus, eu vou perguntar pelo menos o nome dessa mulher e vou orar aqui por ela. E aí eu fui atrás da filha dela. Fui atrás da filha dela, saiu do corredor, foi lá pra fora. Eu fui lá pra fora, vi a mulher no telefone de novo. Foi eu, passei reto, não tive coragem. Aí eu falei, ah, não, Deus, eu vou lá perto da porta do box e oro, não preciso falar com a filha dela. E aí peguei e fui de novo. Aí de novo o toque. Tan, 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 tan. Aí meu coração acelerou na hora. Eu falei, vou. E fui. E aí na hora que eu fui, eu cheguei na mulher, na filha dela, falei, como que é o nome quem que tá aí? É sua mãe? Aí conversei com ela, a mulher já começou a chorar, aí ela pegou e falou assim, é minha mãe. Aí eu falei, eu posso orar por ela? Na hora que eu vi, eu só ia pedir o nome da mulher. Na hora que eu vi, eu já tava... Aí na hora que eu vi, eu falei assim, posso orar lá por ela? E, gente, pode ser que para algumas pessoas isso seja comum, né? Ter coragem de pedir para alguém para orar, mas eu não tenho, não sou assim. Já chamei algumas pessoas ali quando a gente vai orar. No início eu chamava o guarda, às vezes de noite a gente ia e o guarda a gente chegou a chamar, quer orar e tal. Eles veem a gente orando, às vezes baixa a cabeça, mas nunca cheguei e falei, deixa eu orar, entendeu? E aí essa mulher pegou e falou, não, pode orar, por favor. Aí fui lá, orei pela mulher, anotei o nome da mãe dela, conversei um pouquinho com ela. No que eu orei pela mãe dela no box, na hora que eu tava saindo, tinha uma outra mulher que tava com catéter, mas do lado de fora. Aí a mulher me olhou assim, aí eu falei, ai meu Deus, será que quer que eu ore por ela também? Oh, meu Deus, a gente é pecador, né? Aí eu peguei e fui, e aí a mulher falou assim, por favor, a senhora que tava com catéter, já falou o nome dela, e na hora que eu vi, tinha criado coragem, tinha orado, e aí nesse momento eu falei, meu Deus, lembra ontem quando a Silvia falou de ousadia, e se eu não tivesse, eu nem lembrava dessa música, se eu não tivesse ouvido isso, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que fez tudo isso. Não sei, de noite, na hora que eu voltei lá, eu fui ver se as pessoas estavam no box, eles não estavam mais lá, nenhuma das duas. Mas, assim, tô orando por elas, pela família. E em outros momentos também, Deus tá fazendo muita coisa. Teve um dia que a gente tava lá orando durante a noite, a gente sempre vai, ora, quietinho lá no cantinho. Não sei se isso foi falado na igreja, eu acho que sim, porque eu contei meu pai. Aí um dia a gente chamou o guardinha para orar pra gente, porque o guardinha que proíbe a gente de entrar, né? Aí a gente chamou ele para orar, ele deixou a gente entrar um pouquinho para orar. Na hora que a gente viu, a enfermeira veio, a enfermeira chamou a gente para entrar por uma sala um pouco mais perto da UTI, chamou toda a equipe. Quando a gente viu, tava eu e a tia Valquíria no dia, quando a gente viu, a gente tava orando pela equipe de enfermagem lá que tá cuidando da mãe. Então, assim, se não fosse todo esse momento e se Deus não tivesse usando pessoas nessa semana, Deus usou a Silvia, muitas pessoas que estão intercedendo, esse apoio que a igreja dá, tudo a gente está vendo o agir de Deus. Um dia a gente vai conseguir relatar tudo certinho o que Deus está fazendo. Aí não sei se era isso, César. Amém. Obrigado, Natália. A questão mais importante, eu acho que a gente deve, como família, né, a missão, dentro da obra da cruz, é coisas extraordinárias que ele vai fazer. Não é só para a Natália, no momento que ela está vivendo, amanhã pode ser eu, desse ou de qualquer outra natureza que a gente vive
juntar, mas que a gente tenha muita unidade, saber que a gente nunca está sozinho. A cruz de Cristo nos oportuniza isso. Nunca nos sentimos só. E isso é possível com a ajuda de Deus na nossa vida. Era isso. Obrigado, Gil. Amém. Amém. Glórias a Deus, né? Natália, na verdade eu ia fazer uma finalização da lição, mas eu acho que o seu testemunho, né? Aqui já finalizou e falou bastante coisa que a gente precisa ouvir, que a gente precisava ouvir. É claro que isso que você comentou agora foi uma pequena parte do grande testemunho que com certeza nós ouviremos de vocês, né? Mas dizer que essa igreja ama vocês, né? Ama muito esta família. Estamos orando, continuamos orando e logo mais estaremos cantando o hino da vitória aqui, né? Todos juntos em nome de Jesus, tá? Amém. A gente ama vocês também. Vocês são muito importantes pra gente. Tamo junto em tudo. Tá bom. Eu queria finalizar então aqui a lição. Agradecer a todos os irmãos, né? Pela participação. Até o desafio da semana, gente, ele fala até assim, falar da obra da cruz para alguém e deixar se usar pelo Espírito para compartilhar o que Cristo fez na cruz, né? Então, por isso que até eu falei assim que o testemunho aí, né, as palavras da Natália, ela finaliza. E lembrar os irmãos que o próximo estudo nosso é a lição número 2, o distintivos da unidade. Então, nem todo mundo tem a lição ainda, né, irmãos? Está com atraso aí, mediante os correios, mediante essa pandemia. Então, eu vou, essa semana, eu vou escanear e vou compartilhar ainda esse estudo número 2 com os irmãos, tá? Eu acredito que depois as lições estarão chegando, enfim, e aí fica mais fácil aí, né, para os irmãos estarem estudando. Outro ponto é que, não sei se todos os irmãos estão sabendo, mas foi cancelado o lockdown feito pelo procurador, né, do Estado. Daquele jeito que nós estávamos, tudo bloqueado. A partir de segunda-feira agora, volta aquele decreto dos 30 dias, né? Então, nós temos mais 2 semanas ainda. Claro que ainda eu não sei pontuar para vocês como é que vai ser, se volta os cultos aos finais de semana. Eu acredito que não, mas provavelmente o pastor e o presbítero Claudecir vai estar posicionando a gente sobre isso. Se não tiver, aí a gente volta no próximo sábado também, no mesmo horário, nós fazemos a nossa estudo, né, da nossa lição bíblica online, né? Agradecer ao presbítero Claudecir, ao diácono Alcemir também pelo auxílio. Silvio, tá nos escutando, pastor? Tá mutado. Peraí, deixa eu ativar o dedo. Vai ativar aí, só um minuto, pastor. Pronto, agora está escutando. Eu tinha pedido... Então, vamos lá. Eu tinha pedido para o Alcemir falar com o pastor, para ele nos dar uma palavra, né, no final da lição. Não sei se... como é que está de tempo aí, se pode falar, ou se já falou também, não sei, pastor. Eu acredito que poderia falar conosco, né? Mas aí a palavra está contigo, até para poder fazer a oração final também conosco. Acho que eu já falei, faz o seguinte, quando Jesus fala da unidade, nossa unidade é pela cruz. A gente nunca deve estar preocupado que as situações favoreçam essa unidade, sejam elas quais forem, né? Sociais, econômicas, políticas. A nossa unidade não vem pela unidade política, vem pela capacidade social de unidade. Não interessa as convulsões sociais que aconteçam. A gente deve se manter unido pela cruz e na cruz. E isso eu acredito que a lição vem falando sobre isso, e porque é uma necessidade urgente da gente viver isso de maneira efetiva.
Isso tudo foi comentado já na introdução, eu acho que é o que tem que ficar no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Sobretudo, entender que o mundo, quando Jesus ora, irmãos, ele vai dizer assim, para que o mundo creia. Mais uma vez eu digo, a unidade da igreja é um forte testemunho para alcançar os perdidos. Eles quererem ver a diferença da família daqueles que andam com a cruz, guiados por ela, do que aqueles que andam sem Jesus, guiados pelos instintos do mundo, do pecado. Então, que isso seja uma realidade, cada dia mais urgente. Que a gente, como igreja, e especificamente, a gente tem um bom laço de fraternidade, de unidade espiritual, mas nós temos muito a avançar. Todos nós temos. Que nós possamos amar de maneira profunda e intensa cada irmão e desejar que muitas e muitas vidas possam fazer parte desse grupo, desse amor que nos une, dessa vida abundante que nós temos, de felicidade plena que Jesus nos concede. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos, que Deus nos dê força, cada um na sua vida, cada um na sua batalha diária, mas que nós saibamos que a gente nunca está só. Quando a gente olha, Jesus está conosco, e a manifestação de Jesus na igreja também é através de pessoas, através de cada um de vocês, de cada um de nós. Os olhos de Jesus, as mãos de Jesus, elas caminham pelo mundo através do nosso corpo. As pessoas sentem esse amor, sentem esse abraço através de mim e através de você. Que isso seja uma realidade. Né? Deus nos abençoe, vamos orar. Vamos continuar em relação, eu não sabia aí, né? Que o Júnior nos traz que foi derrubada decisão de mais dor lá, mas se isso for, provavelmente durante a semana a gente conversa e volta aos cultos durante a semana, provavelmente. Mas a gente conversa posteriormente. Mas independente disso, vamos orar para que Deus nos dê a unidade. E se alguém precisar, isso o Luciano sempre tenta, por passar muito falar, se alguém tiver uma dificuldade, fale com alguém, ligue para alguém, exponha a sua ansiedade, exponha a sua necessidade. E eu tenho certeza que isso vai fazer um bem danado para você. Se manter de pé, não deixe as coisas caírem numa situação de adversidade, seja aquela qual for te abater, porque Jesus pela cruz nos deu uma família extraordinária. Né? Que isso seja uma realidade prática em nossa vida. Vamos orar juntos? Senhor, eu quero te agradecer a Deus por esse momento que nós estivemos. Obrigado por cada um dos meus irmãos, por cada um dessa igreja, seja dessa cidade, seja do nosso estado, do Brasil e do mundo. Senhor, nós não sabemos a realidade de cada um, mas eu tenho certeza que em todos os lugares, a tua cruz, o teu sacrifício tem produzido resultados extraordinários. Comunidades inteiras que vivem uma unidade extraordinária, poderosa, que faz com que pessoas sejam transportadas do reino das trevas para a tua gloriosa luz, para viver um plano de grande alegria, de cuidado mútuo, Senhor, de amor abundante, e somente a tua graça produz, ó Deus, em nossos corações. Uma vez mais, nós, ó Deus, refutamos qualquer obra da carne. Não há mérito em nós, Senhor, não há mérito nas nossas ações, mas todo o bem que é em nós, Senhor, toda a alegria da nossa alma, genuína, verdadeira, vem pelo agir do teu Espírito e pela tua obra gloriosa em nossa vida. Tira de nós todo o sentimento de arrogância espiritual. Põe uma dependência humilde, Senhor, da tua presença em nossos corações. E que a igreja, Senhor, ela se mantenha de pé. Ela se mantenha vigorosa, poderosa. Que o mundo, Senhor, possa crer através da unidade da igreja, que é um Deus dos céus, e
que a obra da cruz é efetiva no mundo, através da vida daqueles que foram resgatados. Que o mundo veja a obra da salvação, através da vida de todos os meus irmãos, e possam glorificar o teu nome para todos sempre. Meu Deus, cuida de cada um, cuida daqueles que hoje precisam, tu sabes, Senhor, daqueles que vivem alguma angústia na alma, de alguma sede no coração, para que nós possamos ver a vitória que vem das tuas mãos, independente das circunstâncias pelas quais nós viemos a passar. Nós temos a firme propósito de se manter de pé pelo agir de Cristo. Guarda todos nós, Senhor, nesse dia, nos dê a tua bênção e o teu cuidado eterno e paternal. Em nome de Cristo Jesus eu oro, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos. Eu agradeço aí o pastor, né, pelas palavras, considerações finais, agradecer a presença, a participação de todos os irmãos, aqueles também que me ajudaram, né, respondendo aí as perguntas, que Deus continue abençoando a todos vocês. Voltando a falar, o Pedro até colocou aqui no chat, né, ó, o decreto, primeiro ponto, as lições já estão comigo, está em casa, pode vir buscar. Pedro, então, novamente, falando das lições, né, e que o decreto libera os cultos só na semana até às 20 horas, né, novamente, mas assim como nós dissemos, né, provavelmente aí deve sair mais alguma coisa ao longo dessa semana, então, tanto o pastor como o presbítero Claudecir, diretor da igreja, ele vai nos posicionar perante aí os cultos, né? Então, que Deus nos abençoe. Claudecir, você quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Esperamos, se voltando os cultos, a gente volta a fazer os cultos essa semana e vamos conversar ainda. Vamos avisando qualquer coisa aí nos grupos aí, ligando o pessoal. Obrigado por todos aí pela participação. Fiquem com Deus. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus, então. Um abraço a todos, muito bom revê-los e logo mais estaremos juntos, né, unidos, congregando em nome de Jesus. Amém.